Saudações a todos, eu sou o Frank Silva e você está no canal Incongruente. E no vídeo de hoje eu quero continuar com um vídeo que na primeira série, nós temos uma série de 3 vídeos para você que não sabe, eu vou deixar aqui no card fixado o primeiro vídeo, a qual nós estamos falando sobre 3 ensinamentos incomuns além da pregação denominacional. E neste primeiro vídeo nós já falamos sobre Deus odeia o pecador. Nesse vídeo nós abordamos com vários versículos bíblicos, com toda a interpretação, com toda a exegese hermenêutica, toda amarrada para mostrar para vocês que, segundo as escrituras, Deus não ama o pecador, Deus odeia o pecador. E nesse segundo vídeo, eu já te aconselho, como eu já te falei, vai no primeiro vídeo, assiste ele inteiro, repete se for necessário para você entender, aborde os versículos bíblicos, a qual está lá sendo transmitidos a vocês, e vocês vão ter uma visão acerca do que nós estamos caminhando para ensinar. Esse é o segundo vídeo, e nesse segundo vídeo eu vou falar com vocês acerca do tema: o temor é inferior ao amor. Então eu quero discorrer, já começar sem delongas, para nós sermos sucintos aqui, porque temos um material denso aqui para nós meditarmos. Eu quero falar acerca deste tema, que o temor é inferior ao amor, começando com Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Em Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10. Em Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Observe que eu vou trazer esses versículos, dando ênfase em primeira parte agora ao temor. O temor do Senhor, Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 1, 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, agora não mais da sabedoria e sim do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salmos de número 111, verso de número 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Preste atenção que eu trouxe para vocês aqui 3 versículos iguais, vamos dizer assim, falando que o temor é o princípio. E eu quero partir desse ponto para que você entenda, o temor não é o fim em si mesmo. O temor é uma parte do todo. O temor, você começa nele. E é nele que está a maioria das coisas elementares para servir a Deus. Como eu disse, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em Salmos 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu apliquei para vocês aqui para mostrar para vocês que o temor é o princípio, é o início, é onde se começa. Vamos continuar e agora eu vou dizer para você o que é o temor de Deus. Porque para nós sabermos se o temor de Deus, o porquê e como o temor de Deus é inferior ao amor, nós temos que saber primeiro o que é o temor de Deus. E segundo Jó, capítulo de número 28, versículo de número 28, diz assim: ele disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é inteligência. O temor do Senhor é a sabedoria. Então, nós já vemos que temor é ser sábio. Temer a Deus é sabedoria. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Aqui já está mais enfático, mais preciso, dizendo o que é o temor. O temor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o caminho e a boca perversa, eu odeio. Provérbios 10:27, uma abordagem agora mais abrangente. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. No temor do Senhor, meus irmãos, há poderes, há bênçãos, há coisas que você adquirirá. O temor do Senhor é o princípio, é o elementar, é onde você começa, é onde você alicerça e baseia a sua fé. Como disse Provérbios 10:27, ele tem um poder tão grande que o temor do Senhor aumenta os dias. Então não só a promessa
de honrar pai e mãe, que para que se prolongue os seus dias na terra, mas também é uma promessa de vida aqui para esta terra, que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão anos abreviados. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança. Mais uma promessa no temor. Quem teme a Deus, ele não se abala na sua confiança. E ele será um refúgio para os filhos. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida. Então, tá doente? É dali que você extrai. É do temor do Senhor. Onde você extrai vida para você. Para desviar dos laços da morte, o poder do temor em Provérbios 14, 27. O que é o temor? Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal visitará mal algum. É maravilhoso. O poderio do temor, nessa série de versículos que eu estou te mostrando, é profundo, é autêntico, mas eu estou trazendo para você o tema. O temor é inferior ao amor. Fica comigo que você vai entender. Provérbios 15, 16 diz assim: melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 22, 4 diz assim: o galardão da humildade, o galardão da humildade é o temor do Senhor. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão de ser humilde é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, de ser temeroso, ou seja, o galardão de ser humilde e de temer ao Senhor, são as riquezas, honra e vida. Provérbios capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E precedendo a honra, vai a humildade. Provérbios 16, 6 diz assim: pela misericórdia e verdade, a equidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens desviam do pecado. Então observe, temer a Deus tem já uma capacidade intrínseca de te fazer ser um cristão muito grande na presença do Senhor. Ela tem uma capacidade de te levar muito longe, mas não é o fim em si mesma, como eu disse. Agora vamos pensar aqui. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Temor. Mas quando nós vamos observar mais além na Bíblia Sagrada, nas palavras de Deus, nós vamos ver que o temor não é um fim em si mesmo. Porque o temor, como eu disse nos primeiros versículos, é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. O temor traz consigo galardões, como estender a sua vida, como dar para você paz, longanimidade, tranquilidade, equidade e trazer para você um desvio dos laços da morte e desviar você dos pecados. Só que quando nós vamos observar mais e entender o que é o temor, onde o temor está, nós vamos ver por 1 João capítulo 4, versículo 18, que não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica em castigo. E o que teme não chegou à perfeição do amor. Então observe como a graça, ela não abole a lei, ela plenifica. Juntamente consigo também, o amor não abole o temor, ele plenifica o temor. Então, no amor, há a plenitude de tudo que há em Cristo. Eu tenho uma ideia para você abordar aqui e focar, que o temor ele é terreno, agora o amor ele é celestial. Deus é amor. Quando você sai do temor e passa para o amor, você entra em um campo de vida com Deus, de relacionamento com Deus, além da vida prática pelo serviço, e passa a servir a Deus pelo que ele é. Muitas pessoas que servem a Deus por medo do que ele pode fazer. Servem a Deus pelo que ele pode dar, mas não serve pelo que ele é. Servir pelo que ele é, em 1 João capítulo 4, versículo 18, é servir a Deus em perfeito amor, lançando fora, ou deixando de lado, na verdade, o temor, porque o temor traz consigo o medo, porque o temor implica em um castigo.
Romanos 8,14 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, Deus só é Pai, não daquele que o teme somente, mas daquele que o ama plenamente. Então, quando você vê Romanos 8,14, está dizendo porque nós não recebemos um espírito de escravidão. Não somos escravos, vivemos mais somente como servos. Não é esse o fim. Servos somos, mas não viemos como servos, mas não prevaleceremos e ficaremos como servo. Porque servo implica em você viver em escravidão. E não saber as coisas que o pai fala, que o pai faz. Porque Jesus disse em João 14, não vos chamarei mais servos, mas tenho-vos chamado amigo. Porque tudo quanto ouvides do meu pai, porque o servo não sabe o que faz com o seu senhor, é o que ele disse antes. E porque tudo quanto ouvides do meu pai, tenho-vos feito conhecer. Então, o servo, ele está em um nível. Agora, o filho, ele está em outro nível. O servo vive em temor, mas o filho vive em amor. Você está me entendendo? Quando você abre a Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim, ninguém jamais viu a Deus. E nós o amamos se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o amor. Aí você me pergunta, se não é para mim, vais viver só em temor, não só vivendo em prol do temor. O foco não é finalizar no temor. E agora eu estou focando em amar a Deus. Eu já sei como é que é temer a Deus. Temer a Deus é desviar-se do mal, desviar da aparência do mal. Temer a Deus é viver uma vida em prol das coisas e da palavra de Deus. Eu já sei o que é o temor, eu já sei o que implica em não temer a Deus. Mas como é que é amar a Deus? Ele já dá uma dica para você. Se eu tenho que amar a Deus, eu já vi que temer a Deus é inferior a amar a Ele. E quem é servo, ele vive em temor e por isso vive em escravidão. E o temor implica castigo. Agora o amor não. O amor faz sempre honrando a Deus. E aí como é que eu vou amar Ele? Um dos princípios para amar a Deus é esse. Se nós amarmos uns aos outros. Então, o amor, ele é superior ao temor, porque no amor você também busca a coletividade. No temor só há algo individual. Quando você abre a sua Bíblia também em 1 João 2,5, diz assim, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, outra dica. Além de amar o nosso próximo, nós temos que guardar a sua palavra. Nisso nós conhecemos que nós o amamos, se guardarmos a sua palavra. Então, primeira dica, relacionamento com nossos irmãos. Primeira instrução para ser melhor aplicado. Primeira instrução é, para você saber que estar amando a Deus é amar os seus irmãos. Ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar o seu irmão que está todo dia diante de si. E eu estou falando de amar os seus irmãos, aqueles que fazem o que Deus manda. Não amar o mundo e nem o que o mundo é. Observe você, a Bíblia diz assim, a Bíblia não tá, esse amor que está dizendo aqui, para amar, nós amarmos uns aos outros, não é amar a qualquer um. Uns aos outros é os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus amam a Ele porque obedecem, fazem tudo o que Deus manda. A Bíblia diz, não ameis, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como no primeiro vídeo eu estava falando que Deus odeia o pecador, e no primeiro vídeo eu não falei esse versículo. Mas aqui eu também estou te dizendo, o amor é superior ao temor e Deus odeia o pecador. Segundo vídeo, eu estou completando esse estudo e você assistindo o primeiro, assistindo esse, você entende qual que é a síntese. Deus ama quem ama Ele. Provérbios 8,17. O temor é inferior ao amor porque no temor implica medo. O temor traz consigo muitos galardões terrenos. Dele nós não abriremos mão. Mas nós não viveremos em temor, viveremos em amor. O temor é o que vem para o princípio.
para o início, para o que é elementar. Mas terminaremos em amor, porque o amor de Deus é manifesto em nossos corações para transbordar para nossos irmãos. Mas qualquer que guarda a tua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Então nisso nós sabemos que amamos a Deus. Se cumprimos a sua palavra, se amarmos o nosso próximo e se vivemos em prol da sua obra. Então, meus irmãos, o amor é superior ao temor. Claro, eu vou deixar todos esses versículos, volta, pega cada versículo, medita na questão do temor a Deus, você vai ver que há bênçãos nela. Se você viver uma vida temorosa a Cristo, eu não estou falando para você lançar fora o temor, porque o temor ele faz parte de uma trajetória até chegar ao amor, entende? Se você viver assim, você vai viver uma vida plena em Cristo. Observe, não é para amar o mundo, é para amar as coisas de Deus, as coisas de Deus, os filhos de Deus e o que em Deus há. A Bíblia diz que se você ama o mundo está falando aqui do cosmos, está falando das pessoas que vivem no mundo e também de tudo que há no mundo, que vive para o mundo, que vive para esse sistema mundano. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, eu digo para você, o temor é inferior ao amor, porque no amor está manifesto a honra e não somente o medo. Primeiro vídeo, dizemos que Deus odeia o pecador. Segundo vídeo, estamos dizendo que o temor é inferior ao amor. E no terceiro vídeo, fica aí, no próximo vídeo você vai saber. Fique conosco. Quero agradecer a vocês pela atenção que vocês nos deram aqui. Fique conosco e até a próxima.